Olá você, boa noite. Está no ar mais uma edição do Bitcoin News, trazendo para você o resumo dos fatos, com reportagens, entrevistas e o resumo das principais notícias do dia. Você também pode conferir mais informações acessando bitcointv.com.br e também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Vamos começando com as notícias aqui da cidade de Caxias do Sul. O Ecoparque passará a funcionar até às 20 horas a partir desta segunda-feira. A solicitação partiu da comunidade. O espaço de lazer está localizado em frente ao Jardim Botânico no Complexo Dalbó, na zona norte da cidade. Inscrições para o projeto Todos Juntos, da CDL Caxias, poderá ser realizadas entre os dias 20 e 21 deste mês na sede da entidade. O horário é das 8 horas às 11h30 e das 14 às 17h30. O programa oferece gratuitamente curso para filho de funcionários de empresas associadas. O assunto agora é cinema. O 7º Cine Serra, Festival Audiovisual da Serra Gaúcha, abre inscrições para trabalhos audiovisuais. O Cine Serra já foi criado com esse objetivo assim, primordial de dar visibilidade, né, a essa produção independente audiovisual, tanto aqui da região, né, inicialmente voltada para a região, e que até por uma demanda do resto do estado acabou se transformando também num evento estadual, né? Então a gente tem uma produção independente muito grande no estado, né? A produção de curtas-metragens, de médias-metragens, tanto na linha ficcional quanto documental, né? Também uma produção grande de videoclipes. E o festival vem justamente no sentido de dar mais visibilidade para essa produção, né? e também premiar os melhores trabalhos, né? A gente também tem conseguido levar essa produção para diversas cidades, né? Para públicos que de outra forma dificilmente teriam acesso a essa produção, né? Então a gente acaba, além de premiar, a gente acaba também oportunizando que essas produções, que esses produtores tenham os seus trabalhos veiculados por plateias que não teriam acesso, né? A essa produção. E eu acho que é super importante também para as pessoas, que, principalmente para esse público, né, jovem que está aí buscando se informar e desenvolver sua própria linguagem, suas opiniões a respeito das diversas áreas, né, ter contato com essa produção artística, porque é a nossa visão sobre os fatos, né? É a visão dos artistas regionais, dos artistas estaduais do audiovisual, né, se posicionando sobre diversas questões aí que são colocadas para nós, né, tanto no nível político, social, comportamental, etc., né? E essa visão é produzida pelos nossos artistas, né? Então a gente também oportuniza que esses trabalhos que marcam, né, opiniões, né, que marcam são referenciais, né, que eles se coloquem para o grande público, assim, né, aqui da nossa região e do estado. Qual é a expectativa de vocês, Leandro ou Cláudio também, com relação à inscrição de obras, enfim, já que vocês estão abrindo também para a região, e a gente sabe que toda a região e o estado tem uma produção bastante rica em termos de obras audiovisuais. Qual a expectativa de vocês? Pois é, Damásio, se tu verificares os resultados da última edição, da nossa 6ª edição, nós tivemos um número redondo, arredondando, 130 inscrições, válidas 124. 120 inscrições válidas. Número extraordinário. Número extraordinário. Foi num crescente. Na nossa primeira edição, nós tivemos 35 inscrições, já na 7ª atingimos esse patamar. E sabemos que ainda há muito o que ser apresentado. Lamentavelmente, por uma questão de condição de espaço-tempo, nós só conseguimos projetar 50 peças. Então, o Ledaros constitui duas comissões, 2 tipos de avaliadores para, no primeiro momento, fazer uma pré-seleção, né, onde se identificam, então, essas 50 peças, essas 50, enfim, audiovisuais que poderão, então, concorrer à premiação, às suas diversas premiações, e uma outra comissão que o LE constitui organiza, então, a questão dos troféus. Quem é o melhor, isso, aquilo... O ranqueamento. Exatamente. Perfeito. O
O período de inscrições para os produtores interessados em comercializar uvas na Praça da Bandeira foi prorrogado em Flores da Cunha. Os interessados devem preencher a ficha cadastral até o dia 17 de janeiro de 2020 na Secretaria da Agricultura do município. Em entrevista ao programa Conexão da Bitcom TV, o professor Fábio Vanin abordou o tema como o aumento da passagem exclui pessoas do transporte público municipal. Isso é importante se reflita uma questão mais macro, que é o impacto do valor do transporte, não só do transporte coletivo, o custo... O modal transporte. O custo da movimentação, como o custo da movimentação das pessoas impacta no valor do imóvel, impacta no custo da propriedade. Normalmente, em locais de fácil acesso, os valores dos imóveis têm um valor elevado. E em locais de difícil acesso, os valores dos imóveis têm um valor menor. E isso tem sido pauta nas mais diferentes propostas de planejamento urbano. Então, esse é um primeiro ponto que ele é fundamental, que uma cidade inclusiva hoje é uma cidade em que as pessoas possam se movimentar sem fazer uso da grande maioria dos seus recursos, né? Então há estudos que dizem que quanto mais vulnerável, quanto mais pobre a população, mais percentual do seu salário é utilizada para mobilidade, para transporte. Então, isso é um aspecto de planejamento urbano, é um aspecto social que ele é muito relevante, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito evidente. Tem uma segunda situação que diz respeito à Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, a partir do ano 2009, 2010, agora me falhou a memória, mas em Caxias do Sul, ainda no ano de 2009, a gente tem uma lei municipal que estipula as diretrizes do transporte coletivo. Se eu não me engano, em 2010 ou no final de 2009, a gente tem uma política nacional. Essa política nacional, ela insiste de que a gente não pode mais falar de transporte coletivo falando só de ônibus. E sim, nós temos que pensar outras alternativas, né, para que as pessoas possam ter mobilidade na cidade, né? Daí sempre vem a questão da bicicleta, que é uma mais tradicional. Agora, recentemente, nessa pegada de Smart Cities, entre outras questões, a gente vê que possibilidades como os próprios patinetes, né? E outras formas de locomoção, elas têm sido colocadas à disposição. A gente vê que grandes cidades também não é só o ônibus, é o metrô, é o VLT. E daí a gente entra num ponto que para mim é fundamental aqui, que eu entendo que tem que estar no debate em Caxias do Sul, que é a integração de modais, que me parece que ela fica pautada de maneira periférica. Se a gente vai observar a licitação que estava aberta e agora foi suspensa, esse ponto da integração de modais, ela vem mais frágil, né? Então, essa política nacional, ela tem feito com que os municípios discutam planos municipais de mobilidade. Eu, como técnico na parte jurídica, eu tenho feito alguns trabalhos em parceria com alguns colegas, até uma das pessoas que tem capitaneado as equipes é o Vinícius Ribeiro, que é um arquiteto aqui de Caxias, e a gente tem feito alguns planos de mobilidade por contratação para alguns municípios, e a grande situação que eu vejo na nossa cidade hoje é que a gente está discutindo um modal de transporte coletivo nos próximos 10 anos e a gente não tem um plano de mobilidade urbana aprovado que coloca todas essas questões mais amplas em pauta. Então, quando tu me perguntas no começo como equilibrar isso, não vai ser uma simples resposta, né? Vai ser um pensamento mais sistêmico, mais amplo sobre a situação do transporte coletivo que precisa ser colocado. E tem outras questões pontuais que eu acho importante a gente trabalhar aqui que podem contribuir nisso. Professor Fábio, me permita, Portela, fugir um pouquinho da pauta principal da entrevista, mas eu queria entrar nessa questão, já que Caxias discutia muito a formação de 2 bacias na concessão do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul. Agora a licitação suspensa, enfim. Mas a tua opinião, 2 bacias, seria aquela coisa, alguém ficaria com o filé mignon e alguém ficaria com a chamada carne de pescoço? Seria bom para o usuário ou poderia não ser bom para o próprio usuário do transporte? Qual é a tua leitura? A minha leitura técnica é a seguinte, observar quais são os argumentos prós e contrários e a gente tentar se posicionar. Né? Entendo que o que acontece? Caxias do Sul ele tem a mesma empresa operando o transporte coletivo há muito tempo.
E isso gera um desgaste natural com a população. Então há um apelo social, se fosse fazer uma pesquisa sobre o que a população quer, eu entendo que o resultado seria que houvesse não mais um monopólio. Né? Entendo que essa é a percepção social. Né? Se fosse dizer qual que é o sentimento da população, eu entendo que esse é o sentimento da população. Tecnicamente foi defendido por quem encaminhou a licitação de que 2 bacias representaria diminuição da tarifa. O 34º Natal Luz de Gramado encerrou neste domingo com a apresentação de um grande desfile. Após mais de 80 dias de atrações, o evento atraiu aproximadamente 2,3 milhões de visitantes em todo o seu período e superou a marca dos 200 mil ingressos vendidos. Vamos falar agora de esporte. A dupla Caju estreia na Copa do Brasil neste dia 5 de fevereiro, em uma quarta-feira. A dupla Caju estreia na Copa do Brasil dia 5 de fevereiro, o Juventude do Coruripe, a partir das 8h30 da noite, lá em Alagoas, e o Caxias estreia diante do Botafogo, no Estádio Centenário, a partir das 9h30 da noite. Outra informação, o Caxias hoje tem amistoso, a partir das 6 da tarde, diante do São Luís de Juí, o jogo ocorre no Estádio Centenário. O ingresso é um tipo de alimento não perecível, portanto hoje é o primeiro amistoso do Caxias no Estádio Centenário neste ano, a partir das 6 horas da tarde, no Estádio Centenário. Uma outra informação do Juventude, que venceu o Tubarão em jogo treino, jogo que ocorreu no último sábado em Flores da Cunha. O gol da vitória do Juventude de Renato Cajá, ele que estava envolvido em algumas polêmicas com a Ponte Preta. E na próxima quinta-feira, o Juventude enfrenta o Esportivo de Pedro Gonçalves. A data e o horário ainda não estão definidos, aliás. A data é na quinta-feira, mas o horário e o local ainda não estão definidos. Esse será o segundo jogo do Juventude nessa temporada de 2020. Uma outra informação do Juventude é pela Copa São Paulo Futebol Júnior, que enfrenta hoje, a partir das 8 horas da noite, contra o Corinthians, na terceira fase da Copinha. O jogo é de empate, que terá transmissão do Sport TV. Com informações da dupla Caju, Ivan Sgaraboto. O técnico da Seleção Feminina Brasileira de Futsal de Surdos, Vanderlan da Silva, em entrevista ao programa Lance Esportivo da Bitcom TV, falou sobre a contratação do Palmeiras da atleta Stephanie Krebs, primeira jogadora surda do futebol feminino brasileiro em Libras. Ela está na seleção desde 2013 e aos 15 anos ela foi campeã sul-americana. E aí a partir daí, em 2015, foi vice-campeã do Mundial de Futsal. Foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2015 e agora nesse Mundial ela foi eleita a melhor jogadora até 21 anos. E nós temos... Que idade ela tem? 21? 21. Tem 21, bem nova. E nós temos, na comissão técnica da seleção, tem 2 membros que trabalham no Palmeiras no futebol feminino. O meu auxiliar, que no papel é auxiliar, mas eu digo que é técnico também, né? Que nós temos 2 técnicos. Sim. Ele é o preparador físico do futebol feminino do Palmeiras. E a preparadora física da seleção, a Fernanda, trabalha com avaliação de rendimento. Né? Então, analista de rendimento. Né? Sim. Então, ele está no Palmeiras desde o meio do ano passado. Quando eu voltei da China, ele foi para o Palmeiras. E lá no Palmeiras ele conversou com o diretor e indicou a Stephanie. E aí ela agora fez um contrato. O Palmeiras tem uma campanha Palmeiras para Todos, né? E antes dessa essa campanha independe essa contratação, não tem nada a ver com a campanha, mas claro, tudo a ver no mesmo tempo, né? E aí ele falou com o diretor e o diretor avalizou. Então ela tem um contrato de 3 meses com o Palmeiras. Campeonato Paulista? Campeonato Paulista brasileiro. Com toda a estrutura da equipe, né? Ela tem um apartamento para ela, alimentação balanceada, nutricionista, fisioterapia. Com acompanhamento completo.
psicóloga, a questão da comunicação. Então tem alguém que faz a tradução, intérprete de Libras. Então ela foi apresentada, a intérprete de Libras. E o Bitcoin News fica por aqui. Mais informações você acompanha em bitcointv.com.br e também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você.